Olá, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, aos amigos aí que nos acompanham através do Pão das Três. É uma alegria estar com os irmãos mais uma vez nesse sábado. Hoje é dia 2 de maio, ontem foi o Dia do Trabalhador, foi um dia também importante. A gente não tem tido mais tanta dimensão aí dos feriados, né? Mas ontem foi uma data importante também do nosso país. E hoje nós temos aí então o nosso Pão das Três. Ontem eu entraria ao vivo às 3 horas, mas vocês devem ter acompanhado o Pão das Três de ontem. O pastor Márcio comentou mais ao final do Pão das Três, da edição em que ele estava à frente, que eu participei de uma entrevista ontem na Rádio Transmundial, ao vivo, falando a respeito do ensino teológico nessas épocas de pandemia. Não foi durante o Pão das Três, mas a entrevista estava marcada para as 2h30 ali, começou às 2h40, acabou às 2h50. Aí, por uma questão assim de prudência, a gente trocou o dia, né? Então eu agradeço aí mais uma vez o pastor Márcio por ter proporcionado esse momento aí para mim também, e obviamente ontem para a igreja também, mantendo aí a nossa atividade, mantendo aí os nossos encontros nesse tempo de pandemia, através daí do nosso Pão das Três, tá bom? Hoje nós vamos mais uma vez cantar, buscar ao Senhor, ver a sua palavra, estudar um pouquinho da sua palavra, agradecer ao Senhor também pelas bênçãos que Ele tem compartilhado, que Ele tem nos proporcionado de alguma maneira, a maneira maravilhosa como Ele tem abençoado a vida da nossa igreja, e é isso aí, tá bom? Vamos juntos buscar a presença do Senhor. Não sei se os irmãos estão conseguindo me acompanhar, se estão ao vivo aí, como é que está a iluminação, como é que está o som. Em alguns vídeos passados aí nós tivemos algumas dificuldades aí em relação à internet, mas temos procurado aí fazer de uma maneira a estarmos juntos aí buscando sempre a presença do Senhor e nos mantendo em contato, tá bom? E é isso aí, nós vamos orar. Participem aí pelo chat, participem aí também com as suas orações, cantem conosco, abram a palavra de Deus também no momento da reflexão e vamos ter aí essa meia hora, 40 minutos juntos nessa tarde maravilhosa de sábado. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela tua bênção, ó Pai, em nossas vidas. Te agradecer porque o Senhor continua cuidando de cada um de nós. Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor não tem deixado faltar, ó Deus, o pão de cada dia. E eu tenho a certeza também de que mesmo aqueles que estão apreensivos, mesmo aqueles, Deus, que porventura tenham perdido o emprego, tenham tido queda em sua renda, eu sei que o Senhor é misericordioso e poderoso para abençoá-los e também para sustentá-los. Nos abençoa, Pai, durante esse Pão das Três, ouvindo as nossas orações, nos conduzindo através da meditação da Tua Palavra, recebendo também os nossos louvores e a nossa adoração, e alcançando, ó Pai, por meio do Teu Espírito Santo, a vida de todos aqueles que nos acompanham nessa tarde. Fica conosco, nos guarda e nos abençoa, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, nós vamos aí cantar um hino do cantor cristão, que eu gosto bastante. Eu sei que a igreja também canta com uma certa frequência, que é o hino 381, tá? Inclusive ele está relacionado ao que a gente vai trabalhar hoje, a mensagem que a gente vai estar aí compartilhando, baseada no Evangelho de Lucas, a respeito da unidade cristã, do amor, da humildade, dos laços que nos unem e do cuidado que nós temos que ter como filhos do Senhor e como igreja, no que diz respeito aos nossos irmãos, às pessoas que nos acompanham, né? A gente conhece bem os mandamentos. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a esse, como disse Jesus, amar o próximo como amamos a nós mesmos. Então, abra aí com a gente aí, eu sei que muitos sabem de cor o hino 381 do cantor cristão, tá bom? Vamos lá então. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só.
impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com tanta compaixão. Jesus suavemente ensina-nos a amar e como tu sejamos também o perdoar. A quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a te conhecerá. Hino 381 do cantor cristão, Amor Fraternal, falando de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos fez um pelo seu sangue, nos trazendo a sua graça, nos trazendo a sua misericórdia, e agora cabe a nós, né, que fomos unidos por esse poder espiritual tão grandioso e tão maravilhoso que emana da cruz, mantermos aí os nossos laços de fidelidade, de amor para com Deus e também para com a nossa igreja, também para com os nossos irmãos. Jesus, inclusive, afirmou, e você conhece bem essas palavras, né, que o amor entre os discípulos, o amor entre aqueles que são chamados pelo seu nome, é uma das provas, né, de que somos discípulos e de que a graça de Deus está em nós, e isso é também um atrativo, né, para aqueles que estão de fora, tá bom? Eu gostaria que você abrisse comigo, nesse momento, o Evangelho de Lucas, o capítulo 22, e nós leremos os versículos de 24 a 30, ainda trabalhando essa temática, ainda trabalhando essa questão aí que eu já trouxe para os irmãos, do amor fraternal e também da unidade entre nós. Evangelho de Lucas, capítulo 22, os versos de 24 a 30, tá bom? Evangelho de Lucas, então os versos de 24 a 30, tá bom? Vamos então acompanhar aí a leitura, uma leitura importante aí do Evangelho. Estou aproveitando para olhar aqui no meu computador aqui também o chat também, ver os irmãos que estão participando aqui, que estão falando, tá bom? E pedindo a bênção do Senhor aí para as nossas vidas. Vamos lá então? E diz assim o Evangelho de Lucas: e houve também entre eles, entre os discípulos, tá bom? Uma contenda, uma briga, né? Eles brigaram lá entre si, sobre qual deles parecia ou seria o maior. Qual deles seria o maior, né? Eles já vendo a proximidade aí da manifestação de Jesus como Messias, imaginando que ele se tornaria um grande rei, naquelas condições que estavam na cabeça deles, talvez no coração eles já estavam pensando, né? Quem vai ser o primeiro-ministro? Quem vai ser o governador? Quem vai ser o conselheiro? Quem vai ter mais dinheiro? Vai ter mais poder? Com certeza eles estavam pensando em todas essas coisas aí. Aí o versículo 25, ele disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Então eles falando assim, lá no mundo é assim, as pessoas, elas têm pessoas que dominam, que são maiores uns que as outras. Mas aí no verso 26 ele diz assim: mas vós não sereis assim. Ou seja, vocês que são os meus discípulos, a cabeça de vocês, o coração, o relacionamento de vocês
não vai funcionar da mesma maneira que funciona lá no mundo. Antes, o maior entre vocês, ou entre vós, será o menor, e quem governa como quem serve. Ele até admite, Jesus, de que existem autoridades entre nós, alguns lideram, como acontece na igreja, né? Você tem líderes, na nossa igreja tem coordenadores, mas o pensamento daqueles que lideram no reino de Deus, aqueles que seguem a Jesus Cristo, não é o pensamento de quem domina sobre os outros. Pelo contrário, aqueles que são chamados para liderar no reino, são chamados, na verdade, para servir os outros, para trabalhar mais do que os outros, para ser, de fato, aí servo, né? Ou escravo, né? Pois qual é o maior? É a pergunta de Jesus. Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Ou seja, o próprio Jesus se coloca como servo. Eu gosto muito do versículo 45 do capítulo 10 do Evangelho de Marcos, né? Que diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e ser entregue em resgate de muitos. Mostrando que o papel de Jesus é exatamente o de servir. Ele teve esse papel do servo sofredor e ele nos serviu, ensinando, e também quando ele morreu na cruz, sendo colocado ali no nosso lugar. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, né? Ele até mostra aqui que a vida cristã é uma vida de lutas, né? De dureza, de enfrentamentos, né? Não aquela vida gloriosa que talvez os discípulos tivessem na cabeça no momento em que estavam conversando sobre isso. E eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Mas no reino de Deus, lá na frente, e mesmo assim, lembrando que aquele que lidera, aquele que está à frente, no reino, é como quem serve. Eu sempre que eu lembro desse texto, né, a gente vai passando os anos, a gente vai acumulando histórias, acontecimentos, coisas que acontecem na vida de pessoas, histórias que a gente ouve, não é? E nesses momentos a gente acaba lembrando. Eu lembrei de duas. Uma foi de um amigo meu, ele veio todo feliz me contar essa história, porque foi um grande aprendizado para ele. Ele era seminarista, né? E um dia ele aprendeu, ouvindo lá do pastor, que o maior é aquele que serve e tal. E essa mensagem, ela entrou, né, profundamente no coração dele. Ele disse, eu preciso servir. Eles estavam numa atividade missionária, fazendo uma viagem missionária, e ele acordou na manhã seguinte determinado a servir todas as outras pessoas. E ele começou a fazer as coisas, Ele foi no supermercado com o pastor, isso aconteceu no supermercado, e ele correu, pegou a lista, pegou tudo. E o pastor, vendo aquele afã daquele rapaz de servir, foi muito interessante, porque ele parou e falou, calma, meu rapaz, preciso te fazer uma pergunta. O que você está querendo fazer com isso? Você está querendo ser maior do que eu? É interessante porque o exemplo do meu amigo devia ser positivo, né? Mas só para mostrar como é que funciona a cabeça e muitas vezes a mentalidade humana. Naquele momento ele teve um estalo e disse, olha como é que eu estou dominado pelo desejo de querer ser maior do que os outros, e estou aqui servindo compulsivamente, sem pensar bem no que estou fazendo. E foi uma experiência muito legal para ele. Depois ele veio e compartilhou comigo, não é? Aí estou resguardando nomes e circunstâncias. Hoje ele é pastor também, né? E foi uma oportunidade bem legal e algo que eu aprendi também. Uma certa vez, eu estava também num curso ouvindo uma missionária falando. Essas histórias de missionários também são sempre histórias muito bacanas, são histórias excelentes, né? E ela se tornou missionária numa tribo. Essa história talvez até seja conhecida dos irmãos, porque é uma missionária bastante conhecida. Eu já vi contando essa história mais de uma vez. E ela foi para aquela tribo tal, para evangelizar, chegou ali fazendo um reconhecimento. Numa daquelas tardes, ela resolveu fazer uma brincadeira com as crianças da tribo. E a brincadeira era a brincadeira dessas que criança faz, são as mais comuns, né? Coloca uma linha ali de partida, você corre e você tem uma linha de chegada. E ela já deixou lá um prêmio guardado, alguma coisa, porque ela até queria ilustrar, né? Correis todos, né? De tal maneira que alcanceis o prêmio. Ela estava se baseando naquela passagem de Paulo, que na verdade não ensina a respeito de competição, mas a respeito do empenho que nós temos que ter, como tem os atletas, para alcançar o prêmio da soberana vocação.
Não que a gente conquiste a salvação pela força, mas a maneira como a gente vive o Evangelho é importante também para o nosso crescimento e para a nossa vida cristã. Então ela alinhou lá as crianças e disparou. E aquela criançada, aquele monte de crianças da tribo saíram correndo, desesperados, foram. E de repente uma das crianças caiu. Uma das crianças caiu. O que seria normal? Ah, caiu porque não sabe correr, se desesperou, vamos em frente. Ela ficou surpresa com o que aconteceu. Todas as crianças que estavam correndo, elas pararam, elas voltaram, não é? Levantaram aquela criança que estava ali jogada no chão, tinha caído, e todas elas chegaram juntas na linha de chegada. Olha que interessante. Eu não estou aqui desanimando ninguém pela competição, né? Eu já estou mais velho, mas sempre pratiquei esporte, sempre convivi em ambientes muito duros, muito competitivos, né? Seja no esporte, há momentos até que infelizmente isso é temeroso, mas é verdade, às vezes até na igreja a gente se vê disputando e tudo, de repente Deus nos desperta e diz, olha, não é por aí o caminho, mas mostrando exatamente, dando exemplos de como a gente tem que olhar para a vida cristã e para o nosso relacionamento com Jesus de uma forma diferente. Num certo sentido é uma corrida, porque há um prêmio nos esperando e nos aguardando. Mas no outro sentido, nós não estamos concorrendo com os nossos irmãos, porque se um deles cair, a gente tem que parar a nossa corrida e tem que voltar. É como o Paulo sempre diz, né? Aqueles que são fortes devem ajudar aqueles que são fracos. Ali, às vezes, eu fico até em dúvida se o apóstolo Paulo não está sendo irônico com essa história de ser forte, porque, na verdade, ele fala, por exemplo, que dos pecadores ele é o maior. Ele fala que nós somos, Paulo que também fala, que nós somos como se fôssemos vasos de barro muito frágeis e que guardam um tesouro muito precioso dentro de si, que é o próprio Deus, a presença dele, do seu Espírito, né? Nós somos vasinhos de barro e no nosso interior há algo maravilhoso, que é a presença de Jesus Cristo nas nossas vidas. Mas para ilustrar isso, que interessante, não é? E a igreja, ela também foi instituída para isso, né? Para que os que têm mais condições ajudem os que têm menos, para que houvesse em nós um sentimento de família, para essa competição, essa maluquice que é natural lá no mundo, não acontecesse entre nós, e para que ali seja um ambiente onde haja um certo refrigério, onde haja uma certa tranquilidade. E para encerrar nessa nossa meditação, né, eu acho que eu vou até ler. Eu ia só citar, mas eu vou ler. Eu sei que muita gente sabe de cor, mas outros não sabem, então eu vou ler. Né? O famoso Salmo 133. Se você sabe de cor, recita aí comigo nessa hora. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. E que lugar, né, mais fantástico, né? E que ambiente mais apropriado e tal. Na verdade, o único da terra, que é a igreja, né? Esse convívio que nós temos unidos pelo sangue de Cristo Jesus como um só povo, tá bom? E Deus, então, abençoe aí grandemente a palavra dele aos nossos corações, essa palavra tão poderosa, tão graciosa, tão cheia de ensinamentos espirituais e que nos revela o nosso Deus e todo o amor que ele tem por nós em Jesus Cristo. Amemos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Não sejamos como os ímpios, mas sejamos discípulos de Jesus também, pregando também através dos nossos relacionamentos a grande redenção que ele nos deu. Amém? É isso aí. Vamos reservar aqui uns momentos aqui para oração. A gente tem listas grandes aqui, eu vou, na verdade, selecionar algumas coisas. Há listas de oração aí, percorrendo os grupos aí de WhatsApp. Nós temos motivos para orar, então, não só aqui no Pão das Três, mas reserve momentos aí na sua casa também, no horário do dia, para esses pedidos, tá bom? Então, a gente trouxe aqui algumas coisas para lembrar hoje. Hoje é aniversário da Silmara e da Silvia, né? Eu não sei se elas estão acompanhando aí o nosso Pão das Três, eu não tô olhando muito aqui no chat, mas outro dia a Silvia falou que ela está assistindo.
Diz que o Tiaguinho já me conhece pelo nome, já conhece o pastor Isael, não é Israel, para o Tiaguinho é Isael, e o pastor Marcion. Eu achei muito engraçado, né? Tá aprendendo a falar, mas já aprendendo a reconhecer os seus pastores. E hoje a Silvia, você está vendo a gente? Deus te abençoe mais uma vez, tá bom? Já te dei os parabéns, mas agora aqui pelo Pão das Três. E da nossa Silmara também, tá bom? Também Deus te abençoe. Eu não sei se você está vendo a gente agora, se vai ver depois. Deus te abençoe, tá bom? Parabéns aí por mais um ano de vida, tá bom? Também mandei meus parabéns aí cedo para a Silmara também. Já orei pela vida de vocês, a gente vai lembrar disso agora, tá bom? Recebemos quase agora pelo grupo das mulheres aí também o pedido da Gilda, né? Da nossa irmã Gilda, né? A esposa do nosso irmão Ivan, nosso querido irmão Ivan. Um pedido a respeito da Jocélia, que é a sua irmã, que trabalha também no setor de saúde e ficou adoentada esses dias, parece que ela está internada. A gente vai lembrar também desses pedidos de oração, tá bom? A Lucélia Silva pede oração por ela e pelo seu filho Laion também. Deus abençoe você, tá bom, Lucélia? A gente vai estar orando agora, vamos nos lembrar de você, já está anotadinho aqui. A Marinha Noronha também pede oração pela irmã Ivone, que está no momento na UTI, tá? A esposa do pastor Samuel, tá bom? Lembrar também do pastor Denis, lá do Jardim Iporã, também tá doente, mas hoje nós recebemos uma notícia de que ele está se recuperando. Além dele, nós temos também o Samuel, né? Falamos aqui do pastor Samuel, mas temos o nosso Samuel também, que já foi aí membro da nossa igreja, bastante conhecido, também está internado, tá bom? Se tratando, vamos orar pela vida dele. A Ana também, tá bom? Continua aí internada, mas eu sei que a misericórdia do Senhor está sobre a vida dos dois. A nossa gratidão no coração também, a Priscila já voltou para casa, talvez aí na segunda-feira ou na terça-feira aí a Isabel também já tá indo para casa, né? Ela saiu de casa na barriga da Priscila, mas agora ela vai voltar, né? Então aí já plena, e as notícias, graças a Deus, têm sido boas, foram momentos difíceis, mas graças a Deus a bênção é grande, agora o Senhor seja louvado e adorado por todas essas coisas, tá bom? Então é isso, acho que são esses os principais pedidos que a gente tem para hoje, tá bom? Então vamos curvar aí as nossas cabeças, orando e buscando a presença do Senhor, tá bom? Pai, eu te agradeço mais uma vez, ó Deus, por nos ouvir e reservar esse momento, ó Pai, tão importante do nosso dia para orarmos, ó Pai, pela vida dos nossos irmãos e de amigos que nos acompanham também. Colocamos nas tuas mãos a vida da Lucélia, do seu filho Laion, que eles possam, ó Deus, ter a graça do Senhor, serem abençoados, guiados pelo Senhor em tudo. Te agradecemos também pela vida da Marinha Noronha, que também pede oração, pela vida do pastor Samuel. Colocamos a vida, ó Pai, destes teus servos, ó Pai, nas tuas mãos, para que a tua graça e a tua misericórdia também os alcance. Guarde a vida, ó Pai, e o coração do pastor Denis também, lá do Jardim Iporã, que está doente, ó Pai, mas temos tido notícias da sua recuperação. Guarda a vida do teu servo, protege, o livra, ó Deus, de todo mal. Continue dando a ele condições, ó Deus, de guiar o teu povo. Colocamos nas tuas mãos também a vida da Ana e do Samuel. Nós temos orado já há tantos dias pela vida dos dois, acompanhado as notícias a respeito do tratamento. E confiamos, ó Pai, na vida dos médicos, ó Deus, sabendo que o Senhor também os guia, sabendo que o Senhor também usa a ciência, a medicação, as intervenções, ó Pai, para que, ó Deus, os teus servos, os teus filhos, ó Pai, possam se recuperar, possam voltar, ó Deus, a ter saúde. Guarda principalmente, ó Deus, o coração da Ana e do Samuel, nesse momento, ó Pai, de dores, de dúvidas e também de inquietações. Obrigado pela vida da nossa irmã Gilda, abençoe, ó Deus, a vida da sua irmã, ó Deus, que está a Jocélia, ó Pai, que está internada, que está passando nesse momento, ó Deus, por um tratamento. Guarda também, ó Deus, aquela vida, guarda o coração da Gilda também, de toda a família, os abençoando, ó Deus, os guardando, os protegendo em tudo. Oramos mais uma vez pela vida das aniversariantes do dia, da Silmara, da Silvia, que tem, ó Deus, nesse dia, nesse momento, ó Pai, de isolamento, um momento de alegria com seus familiares e um momento também que nós igualmente compartilhamos, ó Deus,
por saber que elas completam mais um ano de vida e completam, ó Deus, com alegria e firmeza, ó Pai, na Tua presença. Mais uma vez te agradecemos pela cirurgia, pela recuperação e pelo retorno da Priscila para casa. Pedimos agora, ó Deus, que a Isabel continue evoluindo, ó Pai, e que já na segunda-feira, conforme, ó Deus, orientado aí e previsto pelos médicos, ela possa realmente voltar para casa, para que, ó Deus, o Fábio, a Priscila, ó Deus, a Isabel, possam, ó Deus, ali se unir como família e ter, ó Deus, a alegria que vai ser também, ó Deus, a nossa alegria. Continua, ó Deus, guardando, protegendo, continua guiando, ó Deus, a nossa igreja. Essa é, ó Deus, a nossa oração no nome de Jesus. Amém. É isso aí, irmãos. Muitos pedidos de oração, tá bom? Ah, muito bem. O pastor Samuel é primo do pastor Israel. Foi o pastor Israel que escreveu. Boa informação, pastor. Aí a gente fica sabendo, tá? Aí a gente pode orar de uma forma cada vez mais assim, mais orientada, tá bom? Eu queria cantar um cântico com os irmãos chamado Estrela da Manhã, tá bom? Vamos ver se a gente consegue cantar juntos aí, tá bom? Jesus é a estrela da manhã, né? É a estrela que inicia o dia, né? O dia do reino do Senhor, né? Nos trazendo aí a sua bênção e tudo mais. Esse cântico eu acho que é um cântico bem conhecido, né? De muitos irmãos. Eu acho ele muito bonito e eu queria que você nos acompanhasse aí cantando, então, tá bom? És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. É isso aí. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Mas lembrando que nós adoraremos ao Senhor também quando as coisas também não derem muito certo, conforme nós aprendemos com Abacuque. Sempre louvaremos e sempre adoraremos ao nosso Deus. Irmãos, hoje é sábado, tá bom?
Então a gente só volta a ter o nosso Pão das Três na segunda-feira, né, com o pastor Israel, tá bom? Amanhã nós temos os nossos 2 cultos, tá bom? Eu vi que o primeiro já está até disponível aí no YouTube, lógico, você não vai conseguir ver, a estreia dele está programada. Então amanhã às 10h30 da manhã, vamos juntos aí nos reunir novamente aí nas nossas casas, para participarmos juntos, celebrarmos juntos ao Senhor no nosso domingo. E também às 19 horas, tá bom? Às 19 horas pelo canal do YouTube. Então, sempre lembrando os irmãos aí, na quarta-feira tem o culto de oração, então não tem o Pão das Três. No domingo nós temos o culto das 10h30, o culto das 19 horas, também pelo YouTube, então não temos o Pão das Três, e na segunda a gente volta então a se encontrar, tá bom? Foi uma alegria mais uma vez estar com os irmãos, obrigado aí pelas orações, obrigado por participarem desse momento tão importante da vida da nossa igreja. Nós, pastores, continuamos à disposição dos irmãos, orando pela vida dos irmãos. Comuniquem aí as suas bênçãos, também as suas dificuldades, porque nós somos o povo do Senhor, unido pelo seu sangue, e como os vimos hoje, né, ninguém é maior do que ninguém, mas nós todos fomos chamados para servir uns aos outros dentro aí das bênçãos e da orientação de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então eu quero orar nesse momento, vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor pelo Pão das Três, desse sábado, dia 2 de maio de 2020, e nós firmes aí na presença do Senhor. Vamos orar? Pai, eu te agradeço, ó Deus, no nome de Jesus, por mais um Pão das Três. Obrigado, ó Pai, pela tua igreja que tem participado, que tem orado, que tem se comunicado, ó Pai, que tem reagido, ó Deus, que tem compartilhado, ó Deus, essa experiência, ó Pai, de estarmos, ó Deus, conectados, ó Deus, pelas redes sociais. Muito obrigado, ó Deus, por esses recursos, ó Pai, porque são eles que nos têm mantido unidos, ó Pai, em contato, informados, ó Deus, a respeito da condição dos nossos irmãos e dos seus parentes, e que também tem sido, ó Deus, o meio pelo qual temos recebido edificação, ó Deus, e fortalecimento na palavra do Senhor. Continua cuidando, ó Pai, das nossas vidas, nos abençoando. Eu sei que o Senhor, ó Deus, pode, e o Senhor tem feito isso, mesmo à distância, fortalecido e feito, ó Deus, a sua igreja, ó Pai, continuar crescendo. Sabemos que pessoas têm sido evangelizadas, pessoas têm sido fortalecidas, têm se sentido, ó Deus, de alguma maneira acompanhadas. E eu só posso, Deus, reputar isso, ó Deus, ao milagre, a uma obra do Senhor e ao amor que o Senhor tem pela sua igreja e por aqueles, ó Deus, que ainda não têm Jesus Cristo e que precisam ouvir, ó Deus, da palavra que salva. Continua conosco, ó Deus, nos nossos afazeres e nos abençoa para que amanhã possamos juntos, ó Pai, participar novamente do culto através do YouTube e durante a semana através do Pão das Três. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos.